Olá, boa tarde. Pessoas inocentes condenadas por crimes que não cometeram. O Superior Tribunal de Justiça já verificou irregularidades em mais de 50 decisões que utilizaram os métodos de reconhecimento facial. Atento a essa situação, o Conselho Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho para fixar diretrizes gerais para evitar erros nas condenações. A atuação do grupo é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multa em R$10 mil a defesa do deputado federal Daniel Silveira por tentar atrasar o andamento do processo contra parlamentar. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato. E ainda, Supremo Tribunal Federal conclui o projeto Arquivo 100% Digital. Em 3 anos, foram digitalizados aproximadamente 20 mil volumes de processos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em votação no plenário virtual para validar os atuais critérios utilizados pelo Congresso Nacional para definir quais propostas podem ser votadas em regime de urgência. Quem tem as informações é a repórter Evne Araújo, que fala conosco agora ao vivo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, por enquanto, 6 ministros já acompanharam o voto do relator, o ministro Edson Fachin, de que são constitucionais as regras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A votação no plenário virtual vai ser encerrada ainda hoje. O regime de urgência é um mecanismo que permite que projetos de lei sejam apreciados pelo plenário das casas legislativas sem a necessidade de passar por aquelas comissões temáticas, como a Comissão de Constituição e Justiça ou de Meio Ambiente, por exemplo. A urgência, ela, em tese, simplifica e acelera o processo de aprovação desses projetos. A ação que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal é de autoria do Partido Verde, que questiona que deputados e senadores estão usando esse regime de urgência em casos que não demandam celeridade nas votações. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em R$10 mil a defesa do deputado federal Daniel Silveira por tentar atrasar o andamento do processo contra o parlamentar. Às vésperas do julgamento do caso no plenário do Supremo, os advogados eles entraram com vários recursos. Foram 6 recursos apresentados pela defesa de Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. Os advogados pediam esclarecimentos de decisões antigas do ministro Alexandre de Moraes, como a que manteve a proibição de Daniel conceder entrevistas sem autorização, de usar as redes sociais e de manter contato com outros investigados. A defesa também pediu a devolução de R$100 mil pagos em fiança em junho do ano passado, quando Daniel Silveira foi preso por descumprir medidas cautelares. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou todos os pedidos e ainda aplicou multa aos advogados com base na jurisprudência do STF, de que a utilização indevida de recursos é considerada abuso de direito de recorrer e litigância de má-fé. Nas decisões, Moraes ainda acrescentou que não há fatos novos para serem analisados e que o julgamento de Daniel Silveira já está marcado para hoje no plenário. Os ministros devem analisar a ação penal em que Daniel Silveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação durante o processo, de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e Supremo e de impedir o livre exercício dos poderes da União. O julgamento está previsto para começar às 14h. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato. O colegiado confirmou decisão monocrática do desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo e manteve a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, José Dirceu teria utilizado sua influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras, recebendo em troca valores indevidos sobre os contratos celebrados entre a estatal e a Ingevix, empresa de engenharia.
José Dirceu havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a pena de 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de Leopoldo Raposo, que deixou de atuar no STJ, a defesa do ex-ministro, entre outros argumentos, alegou inépcia da denúncia por não ter descrito com detalhes em que circunstâncias ocorreram os delitos imputados a ele. O desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que assumiu a relatoria do recurso especial, reforçou que a denúncia trouxe elementos suficientes para embasar as acusações e propiciar o pleno exercício do direito de defesa. No voto, ele lembrou ainda que, segundo documentos juntados aos autos, o ex-ministro teria recebido mais de 15 milhões de reais a título de propina e lavado mais de 10 milhões. Elementos que, ao lado das demais circunstâncias dos autos, justificam o maior grau de reprovabilidade da conduta. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje o seminário Dosimetria no Direito Comparado. O evento contou com a participação de magistrados brasileiros e estrangeiros para tratar sobre diversos aspectos que envolvem o cálculo da pena de forma individualizada. O seminário tratou sobre a dosimetria de pena, comparando a experiência da justiça criminal do Brasil e de outros países, como Estados Unidos e Itália. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, fez a abertura do evento. O Brasil tem um dos judiciários mais desenvolvidos do mundo, independente, moderno e altamente produtivo, o que não significa que não tenhamos que avançar em busca de uma melhor prestação jurisdicional. Um dos eixos da minha gestão à frente do Conselho consiste exatamente no fortalecimento da justiça criminal, bem como do combate à corrupção e à criminalidade organizada. O cálculo da pena é o momento em que o Poder Judiciário define o tempo de punição do acusado quando ele é considerado culpado por um crime. O Código Penal brasileiro estabelece um limite mínimo e um limite máximo para a pena de cada delito. A discussão sobre o assunto, segundo o ministro Humberto Martins, presidente do Conselho da Justiça Federal, é para evitar que ocorram disparidades na condenação de pessoas. Tema que eu entendo que há muito tem gerado as mais diversas controvérsias em todos os graus de jurisdição, pela dificuldade em estabelecer critérios objetivos aplicáveis de forma universal, abrindo espaço para aplicação de penas diversas e casos idênticos. Situação essa inadmissível em um Estado democrático de direito que cultua e visa assegurar a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, igual, fundada sempre na harmonia social. Veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça monta grupo de trabalho para fixar diretrizes gerais que evitem erros nas condenações com base em reconhecimento por fotos. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Justiça revê prisões com base em reconhecimento por fotos. O Conselho Nacional de Justiça montou um grupo de trabalho para fixar diretrizes gerais que evitem erros nas condenações.
Muitas das pessoas que foram condenadas por crimes e que já têm passagens na polícia foram reconhecidas por testemunhas por meio de fotos. Mas essa técnica tem sido questionada pelos tribunais. Desde outubro do ano passado, 78 pessoas foram inocentadas, tiveram os processos suspensos ou a prisão relaxada após revisão dos métodos de reconhecimento aplicados. Os dados são do Superior Tribunal de Justiça, que já verificou irregularidades no reconhecimento pessoal por fotografia e presencial em mais de 50 decisões. Para evitar erros nas condenações, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho que reúne profissionais de diversas áreas, direito, psicologia e medicina. A ideia é criar normas na hora em que a vítima for reconhecer os suspeitos. Quando as características forem mencionadas, o alinhamento dos suspeitos apresentados pelo delegado ou autoridade policial precisa ser fiel às descrições. O grupo também pretende criar propostas para que o acusado não seja condenado apenas pelo reconhecimento fotográfico. Nesse caso, outros elementos devem sustentar a condenação. Estudos apontam que 83% dos casos em que a condenação foi equivocada por meio de fotos, as vítimas eram negras. O CNJ tem até o dia 31 de maio para concluir as informações sobre o tema. E ainda sobre o assunto, a repórter Viviane Novaes conversou com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. Ele coordena o grupo de trabalho de reconhecimento facial do Conselho Nacional de Justiça. Vamos acompanhar a entrevista. A previsão é de que a resolução com as propostas de mudança nos critérios de reconhecimento de pessoas seja votada até o próximo mês de agosto no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Ministro, como é hoje o reconhecimento de pessoas e quais são as falhas encontradas? Bom, o reconhecimento é feito de acordo com o Código de Processo Penal, que é um código editado em 1941. E ali se determina que a vítima ou a testemunha que vai fazer o reconhecimento seja solicitada inicialmente a descrever as características da pessoa que pretende ser reconhecida. Se é alto, baixo, magro, gordo, se usa bigode, barba, enfim, né, a cor da pele, tudo isso. E, em seguida, o delegado de polícia ou autoridade policial faz um alinhamento desta pessoa com outras, com características semelhantes, né, para que a pessoa possa, então, fazer o reconhecimento. Com isso, pode haver uma injustiça, prender-se uma pessoa que não é criminosa, não é? Exatamente. Nós temos muitos casos de pessoas que já comprovadamente eram inocentes e que por algum motivo foram reconhecidas, né? Porque, vejam, a vítima, ela quer reconhecer quem cometeu contra ela um roubo. E muitas vezes, até involuntariamente, ela acaba sendo veículo de uma injustiça muito grande, né? De um erro judiciário. Porque existem fatores que alteram a capacidade da vítima de não só memorizar, né, enfim, detalhes do crime, mas de gravar uma fisionomia que pode ser semelhante a de muitas outras pessoas. Existe um grupo de trabalho que foi formado dentro do Conselho Nacional de Justiça exatamente para estudar regras e procedimentos que aumentem também essa exigência. E que pé está esse trabalho? E já há algumas regras e procedimentos que possam ser sugeridas para melhorar esse reconhecimento? Olha, o grupo está em pleno vapor, eu diria, né? Nós já fizemos várias reuniões, é um grupo grande, um grupo formado por especialistas de diversas áreas, não só do direito, da psicologia, medicina, tudo, e nós temos avançado muito em propostas, e não só de normatização ou de proposta legislativa, mas também de uma resolução que deve ser levada ao plenário do Conselho Nacional de Justiça nos próximos meses para ser, se tudo correr bem, aprovada, né? E nesta resolução nós iremos detalhar com minudência e com apoio nas evidências científicas que já coletamos a respeito, de que modo poderia ser feito esse reconhecimento para evitar novos erros judiciais. O senhor poderia adiantar uma dessas propostas que vão ser levadas ao plenário do CNJ? O que nós estamos basicamente propondo
é que este ato de reconhecimento seja cercado de muitos cuidados, né, por parte da autoridade que preside o ato. Primeiramente, nós iremos propor que não se possa, antes do reconhecimento, mostrar fotografia ou próprio acusado, suspeito, né, para a vítima que vai reconhecer, porque isso já cria uma espécie de vínculo subjetivo, né? Nós também queremos evitar o uso de álbuns de suspeitos, né, que são muito frequentes em delegacias, para essa finalidade. Nós também não estamos admitindo nesta proposta que se façam outros reconhecimentos, ou que se faça mais de um reconhecimento, porque muitas vezes o que se tem é uma confirmação de algo que foi inicialmente mal feito. O senhor falou também de uma proposta legislativa. Qual seria a sugestão? Então, a proposta vem mais ou menos nessa linha, né, de tornar mais criterioso, mais objetivo possível o ato de reconhecimento. Já existe esse projeto de lei que tramita, já foi aprovado no Senado, tramita agora na Câmara dos Deputados e, paralelamente ao Código de Processo Penal, que também existe um projeto que ali se encontra, e a ideia é que seja destacado este projeto para ser votado em separado e possa alterar o artigo 226 do Código de Processo Penal, criando esses critérios de alinhamento correto, evitar que se apresente o preso antes de ser reconhecido para a vítima, evitar de se enviar mensagens de WhatsApp ou por e-mail, como já tivemos casos aqui no STJ, em que vem a fotografia do suspeito para que a vítima diga se realmente é ele. Além de evitar que uma pessoa seja presa injustamente, essa medida evitaria também congestionar o judiciário com processos, né, de pessoas que foram presas injustamente. A tendência é que se diminua o número de processos, porque a autoridade policial deverá praticar esse ato com maior rigor. E também, além de evitarmos o erro judiciário de, por exemplo, mandar para um presídio uma pessoa que não cometeu o crime, nós também iremos evitar que o verdadeiro culpado continue solto, porque o que tem acontecido muitas vezes é você identificar alguém como autor de um roubo, ele ser processado, condenado, depois se descobre que era inocente e o verdadeiro autor do roubo ficou solto, sem punição, né? Ok, ministro Rogério Schietti, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal conclui o projeto Arquivo 100% Digital. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O Tribunal Superior Eleitoral manteve para as eleições 2022 a suspensão do cancelamento do título dos eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico. A decisão foi tomada por causa da pandemia da Covid-19. A mesma medida foi adotada na eleição municipal de 2020. Bom, como a pandemia não terminou e o cadastro eleitoral fecha no dia 4 de maio, o plenário decidiu manter a suspensão para a votação de outubro. Além disso, também se contém nesta informação a questão atinente à segurança sanitária nos cartórios eleitorais e, de nossa parte, também indicamos que nesses cartórios nós nos aproximamos de um período de intensa atividade e um conjunto de operações administrativas relativas ao cadastro eleitoral que culminará no próximo dia 4 de maio.
E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, depois de um julgamento de apelação, não é preciso aguardar o trânsito em julgado do processo para o levantamento da hipoteca judicial. No caso analisado, os recorrentes ajuizaram a ação de indenização, que foi julgada procedente com deferimento do pedido de hipoteca judiciária sobre diversos bens do recorrido. Após o recurso de apelação, a indenização por danos patrimoniais foi reduzida, afastando a condenação pelos danos morais. Diante disso, o devedor pediu o cumprimento provisório da sentença, fazendo o depósito judicial do valor da condenação e requerendo a liberação da hipoteca judiciária. Os autores da ação não questionaram o depósito, mas impugnaram o pedido de levantamento da hipoteca, que foi deferido pelo tribunal de origem. A terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, concluiu que é possível tanto o deferimento da hipoteca judiciária para aquele que teve seu pedido julgado procedente em apelação, quanto o seu levantamento nos casos em que o acórdão reforma a anterior sentença de procedência. O ministro destacou ainda que, no caso julgado, o acórdão recorrido consignou expressamente que é impossível não reconhecer que a hipoteca judiciária não tem mais razão de existir, pois o valor depositado judicialmente, que não foi impugnado, presume-se suficiente para quitar a obrigação. O Supremo Tribunal Federal concluiu o projeto Arquivo 100% Digital. Todo o acervo da Corte foi convertido para o formato digital, o que vai facilitar o acesso da sociedade à história do tribunal. Aqui é uma apelação civil ainda do início do século, né? Então, quando não existia o exame de DNA, a questão da comprovação da paternidade era feito no aspecto físico da pessoa, né? Nos traços físicos, na aparência física. Então, esse processo veio aqui para o Supremo, demandando uma situação de um suposto caso de adultério que a mãe teve, né, com um outro relacionamento extraconjugal e que o filho ficou sabendo disso bem depois. A história do Supremo Tribunal Federal em uma sala. Volumes e volumes de processos que ajudam a preservar a memória da mais alta corte judiciária do país. Aqui estão casos de brasileiros comuns e também aqueles que ficaram marcados na evolução da história. O nosso arquivo aqui, eu costumo dizer que é um tesouro. Isso aqui é uma mina, é maravilhoso, conta a nossa história, a história do nosso país, do nosso povo, da cidadania. A ADC que proibiu o nepotismo, a DIA que permitiu a pesquisa com células-troncos, né, de processos mais antigos, a gente pode falar de extradições, ou seja, é um mundo, é uma infinidade. Com o desenvolvimento da tecnologia, todo esse papel veio parar aqui, na sala de digitalização. O acervo do STF foi todo convertido para o digital, folha por folha. Desde 2019, o Supremo se mobiliza para que tudo fique disponível na tela do computador. A gente estava inserido nesse pedido da administração com relação a tornar o tribunal 100% digital. E o arquivo não poderia estar fora desse projeto. Então, isso contemplou desde o primeiro processo, de 1796, até o último processo que a gente tem aqui, que é o mais recente, de 2022. Então, todas as classes foram digitalizadas e estão disponíveis no formato digital para o público. Caio foi uma das mãos que ajudaram nesse trabalho. Ainda jovem aprendiz, pôde conhecer e ver de perto assuntos que passaram pela Suprema Corte. Tinha algumas folhas de processo que tinha línguas estrangeiras, tinha língua japonesa, que é interessante ver essas coisas dentro desses processos. Em 3 anos foram digitalizados aproximadamente 20 mil volumes de processos, cerca de 3 milhões de páginas, 5 quilômetros lineares de papel. É como se aqui em Brasília a gente colocasse as folhas em linha, daqui do Congresso Nacional até o Memorial JK. Entre os casos históricos está o pedido de habeas corpus contra a extradição da militante comunista alemã Olga Benário. A defesa de Olga tentou evitar a expulsão no STF, à época com sede no Rio de Janeiro. A militante estava grávida de um filho brasileiro. Por maioria, os ministros da corte decidiram não julgar o pedido, o que levou à extradição dela.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer em 2011 a união homoafetiva foi certificada pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade. A íntegra do processo que fez história no mundo também está disponível no formato digital. Os processos históricos podem ser acessados no formato digital por todos os brasileiros. A íntegra atualmente está disponível por demanda. Basta encaminhar uma solicitação ao arquivo do STF, que realiza a consulta e envia o material. À medida que nós aumentamos o acesso a essa documentação, operadores do direito, historiadores, a gente aumenta as possibilidades de pesquisa e a possibilidade de difusão da história do Poder Judiciário. A próxima etapa vai ser implantar uma ferramenta de pesquisa para que todo o acervo possa ser pesquisado e acessado pelo público sem intermediários. E aí, gostou? Ficou interessado em conferir? Para ter acesso aos processos históricos, é só mandar um e-mail para arquivo@stf.jus.br, esse endereço que aparece na sua tela. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.